Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a apresentação desse trabalho. Eu sou o aluno Matheus Felipe de Azevedo Silva e vou apresentar aqui sobre a plataforma IntegraPlace. Então, o que é o IntegraPlace? Ele é uma plataforma que é uma mistura de um sistema de RP com alguns módulos principais de um sistema de RP e outra metade da plataforma para empresas focadas em licitações públicas, que trabalham diretamente com licitações públicas. Então, dentro da plataforma vai ter algumas dessas partes, tanto módulos de RP quanto de licitações públicas. Então, lá o usuário vai conseguir gerenciar a empresa, tanto da parte de estoque, dentre outras partes da empresa dele, vai conseguir visualizar licitações, captura de licitações do Portal Nacional de Compras Públicas, que hoje é o portal principal de divulgações de licitações públicas do governo federal. E com a nova lei que saiu, esse portal vai ser o único até o final do cumprimento dessa lei. Mas dentro do IntegraPlace, esse portal já é capturado e as licitações já vão para ele automaticamente. Outro objetivo do IntegraPlace, do que ele é a análise de concorrentes. Então, quando o licitante ele está no meio da licitação e precisa desclassificar o oponente, ele pode analisar então o CNPJ ou CPF do concorrente dele. Os objetivos com esse trabalho é possibilitar o uso de um RP na palma da mão. Então, na maioria dos RPs que nós temos hoje são todos desktop ou web, mas nenhum feito especificamente para o mobile. Então, o IntegraPlace ele foi pensado justamente nesse usuário de mobile. Outro objetivo falado anteriormente, que é encontrar licitações automaticamente. Então, essas licitações serão extraídas do Portal Nacional de Compras Públicas e diariamente elas virão para o IntegraPlace. E o outro objetivo dessa plataforma foi que essa plataforma fosse bem intuitiva, onde o usuário conseguisse ter acesso a tudo de forma intuitiva, sem muita dificuldade. As tecnologias utilizadas foi o Spring Boot para o desenvolvimento do back-end todo da API, para o front-end, que seria o aplicativo mobile, foi o Kotlin, juntamente com o framework dele, o Jetpack Compose, um framework em parceria do Google com a IntelliJ. Então acontece essa comunicação back-end com front-end. Foi utilizado a Apache Airflow para a construção de DAGs e pipelines com Python, e como banco de dados foi escolhido PostgreSQL versão 15. O fluxo do sistema. Então o sistema tem algumas funcionalidades. Primeiro é realizar cadastro de usuário, gerir o cadastro desse usuário, efetuar login para acessar a plataforma, manter produtos. Então o usuário vai conseguir manter os itens dele, item ou serviço, manter estoque, manter pedido de venda, manter parceiro de negócio, que pode ser tanto cliente quanto fornecedor, visualizar uma dashboard, analisar editais e analisar o concorrente. E os papéis do ator no lado do sistema. Então o sistema ele vai ter a responsabilidade de notificar quando um pedido de venda for criado e extrair as oportunidades para que o usuário tenha acesso a novas oportunidades diariamente. E eu vou mostrar agora um pouco do sistema. Então o sistema inicia assim, com uma tela de login. Já vou mostrar diretamente a funcionalidade de cadastrar um usuário. Então
Vou cadastrar com o meu nome aqui, só para mostrar uma validação. Então, se eu tentar cadastrar este usuário, ele vai dar como usuário já cadastrado, porque já existe esse usuário no sistema. Vou cadastrar com outro nome. Então, mateus.silva@integraplace.com, senha Mateus 123456. A senha ela fica criptografada no banco de dados. Se eu tentar cadastrar agora, cadastrado com sucesso. Se eu voltar para minha tela de login agora, eu consigo fazer o login com esse usuário. Se eu digitar uma senha errada, por exemplo, tentar entrar, ele vai dar e-mail ou senha incorretos. Tentar logar normal com a senha certa, correta. Ele me permitiu entrar. Então aqui na tela inicial do sistema desse aplicativo a gente vai ter os módulos. Então aqui a gente vê tanto módulos de RP como pedidos de venda, parceiro de negócio, item, estoque, quanto módulos para licitantes, que seriam as licitações, que o ator vai conseguir visualizar as oportunidades que vem diariamente para ele, analisar um concorrente no meio da disputa de uma licitação, e uma dashboard que vai mostrar a quantidade de licitações que ele recusa e que ele aceita, para ele ter esse parâmetro dentro do uso dele. E também vai ter esse ícone aqui de notificação, que vou mostrar as notificações daqueles alertas que eu mostrei lá nos casos de uso desse sistema. Então vou começar aqui por licitações. Então, nas licitações aqui, por exemplo, é uma licitação que já foi puxada pelo fluxo de ETL. Essa licitação foi divulgada no portal no dia 21/11. Então ele vai mostrar as informações básicas da licitação. No caso, o órgão, a modalidade, se vai ser concorrência, se vai ser pregão eletrônico, se vai ser uma dispensa, a unidade federativa, o CNPJ desse órgão, a descrição do produto que está sendo licitado, informações básicas. E aí o usuário tem a opção de aceitar essa licitação, aí isso vai ser contabilizado lá na dashboard, ou ele tem a opção de recusar, que também vai ser contabilizado, e essa licitação não vai mais aparecer para o usuário. Caso ele clique aqui, ela ainda vai aparecer para ele dar continuidade no processo. Então, se eu poderia aceitar e ele muda de licitação, posso recusar e fazendo esse processo. E aí essa contabilização vem para a dashboard. Então na dashboard ela é basicamente um gráfico de pizza, que ele vai mostrar o percentual de licitações aceitas. Então 81,4% de todas as que o usuário teve uma interação, 81,4% foi aceita, 18,6% recusada. Se eu voltar e puxar mais licitações, ali ele fica carregando porque são muitas licitações. Então eu posso aceitando várias, recusando várias. Se eu voltar na dashboard, a contabilização mudou. Ele vai fazendo esse cálculo automaticamente. Eu tenho um módulo também, analisar um concorrente. Então se eu colocar, por exemplo, meu CPF, aqui ele vai verificar no portal da transparência do governo federal. Tem uma conexão com a API aqui. Aí ele vai verificar se esse CPF ou CNPJ tem alguma pendência. Então, busquei, consultar. Então, não foram encontrada nenhuma sanção. Se eu buscar, por exemplo, coloquei um CNPJ aqui de lado
para ficar fácil de digitar. Então vou preencher esse CNPJ 22489133000106. É um CNPJ aleatório. Peguei só para demonstrar. Então se eu vim consultar, ele vai me mostrar as sanções que tem para esse CNPJ. Certo. Então aqui, por exemplo, ele tem uma sanção do 6. Eu não vou me recordar aqui agora o que significa 6, mas é uma das bases de sanções. Ele vai mostrar o CNPJ, o nome, o F, qual foi o órgão que causou aquela sanção para ele, e a categoria, o que aconteceu com ele naquele caso. Se eu voltar e digitar meu CPF novamente, então ele vai desaparecer a sanção e não foi encontrada, porque não tem mais, né? Certo. Próximo módulo seria o módulo de estoque. Aqui ele tem uma dependência, então para existir um pedido de venda tem que existir um parceiro de negócio e um item. Então só posso fazer uma venda se eu tiver um item para vender e se tiver um cliente para comprar. E para existir um item tem que existir um estoque, porque esse item tem que pertencer a um estoque. Então aqui eu consigo cadastrar meus estoques. Já cadastrei um aqui, vários. Vou cadastrar outro aqui de exemplo. Estoque, sei lá, TCC. Colocar um CEP. Aqui no CEP ele faz uma chamada com a API também, uma integração, e aí quando eu tirar o foco desse campo ele vai completar o resto, caso o CEP esteja correto. Então tirei o foco, ele veio, completou o F, tudo, só não o número da rua que ele não vai completar, porque essa informação não tem na API. Aí certo, cadastrei. Se eu voltar aqui no estoque, eu vou ter lá estoque TCC, e todo estoque ele tem um código. Esse aqui seria o WRHS7, que faz referência ao warehouse, que seria estoque em inglês. Então estoque 7, WRHS7. Certo. O próximo módulo seria o de itens. Então aqui eu cadastro meus itens, e cada item ele é relacionado a um estoque. Vou cadastrar um item aqui, iPhone 7. Tipo do item, ele pode ser um material ou um serviço. Então só colocar a inicial dele, nesse caso tipo material. Comprimento, vou colocar informações aleatórias aqui, só para demonstração. A quantidade desse item. Então quantidade que tem no momento, por exemplo, tem 15. Quantidade mínima seria o momento que eu quero ser notificado pelo sistema caso eu faça uma venda desse iPhone e ele chegue na quantidade mínima. Fui vendendo e todas as vendas contabilizou a quantidade mínima, eu recebo uma notificação que aí eu sou alertado de que eu tenho que repor aquele produto em estoque. Caso não, ele pode acabar e eu tomar um prejuízo. Então eu colocaria, não sei, 8. E aí supondo que eu faça duas vendas, uma de 2 e uma de 5, então chegaria na quantidade mínima de 8. E aí o sistema iria notificar. E eu coloco o código do estoque que eu quero que esse item pertença. Então colocar o que foi cadastrado naquela hora. E aí produto cadastrado com sucesso. Eu posso voltar. E aí se eu vim aqui para listar meu item, aqui tem todos os itens, vim aqui nele. Então tem ele aqui, tem 10, iPhone 7, material. Vai ter todas as informações dele. Próximo módulo, o módulo de parceiro de negócio. Então ele vai ter tanto do tipo fornecedor, eu posso vender para um fornecedor, como também eu posso vender para um cliente. Então vou cadastrar um cliente. Por exemplo.
E aí eu coloco se ele é fornecedor ou cliente. Então posso colocar assim, só inicial também. Um CPF aleatório também. Idade aleatória. Informações básicas. O CEP ele é mesma coisa do outro, ele faz ligação com a API também. Então tirou o foco, ele completa. E aí, cadastrado com sucesso. Se eu voltar para ver esse parceiro que eu cadastrei, ele já foi. Ele relaciona lá cliente, fornecedor e vários. O pedido de venda é a mesma coisa. Ele vai ter o cadastro, vai ter tudo aquilo lá. Como o tempo é curto, vou mostrar direto. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos esses pedidos cadastrados. E aí ele tem, seria etapas. Então o pedido está aberto. Ele tá um pedido que está acontecendo. Ele pode ser um pedido cancelado. Então cancelei a venda. Ou pode ser um pedido concluído. Finalizei a venda, eu concluo o pedido. Vou pegar esse último aqui, por exemplo, cadastrado. Todos têm um código, por exemplo, ORDS 10 e o valor total desse pedido, certo? Aí entrando no pedido vai ter os detalhes dele, código, status, data de criação, valor total, dados do cliente e dados dos itens. O sistema ele automaticamente ele calcula, porque cada pedido pode ter um desconto incluído. Não sei, se eu tiver um desconto de 5%, aí vai pegar o valor do item e vai calcular o desconto em cima do valor do item e da quantidade desse item. Então ele vai fazer tudo isso e vai dar o valor total aqui para a pessoa, para o usuário. Então se eu tiver 10 itens cadastrados, ele vai fazer todo esse processo e vai retornar para cá. E aí cada vez que um pedido de venda é criado, o sistema alerta para todos os usuários que esse item foi criado. Se eu vim aqui, por exemplo, tem 4 notificações, ele vai mostrar o pedido RDS 10 foi criado. E aí se o item atingir a quantidade mínima, ele também vai alertar. O item 8 atingiu a quantidade mínima. E funciona assim. Para a notificação desaparecer, basta clicar na notificação, aí ela vai desaparecendo normal. E basicamente esse é o aplicativo Integra Place Mobile. Vou voltar aqui para a conclusão. Opa, certo. Então, concluindo, acredito que as principais funcionalidades foram alcançadas. O objetivo que tinha no começo do projeto foi alcançado. Então esse é o sistema Integra Place. Teve o domínio das tecnologias, que aprendi também. Até porque para mim durante toda a faculdade a matéria mais difícil que eu tive foi de mobile. Foi que eu mais tive dificuldade. Então, para aprender Kotlin junto com Jetpack Compose foi um grande ganho de experiência para mim. O domínio das pipelines de ETL, de extração de dados, utilizando a Apache Airflow. Então todo o código Python ali foi um aprendizado grande. E a arquitetura do software, que desenvolveu para mim um pensamento de melhoria na arquitetura de software. Então já pensar como cada coisa vai se comunicar, API com DAG de ETL, junto com o consumo a partir do Kotlin lá com mobile. Então aprendi todo esse domínio dessas ferramentas. E esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço pela atenção.